Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Hoje, dia 9 de maio de 2026, estamos na nossa série Provérbios e hoje, dia 9, Provérbios 9. O grande convite da sabedoria. Se você quer acompanhar, abre a tua Bíblia aí, Provérbios 9. Vamos ler. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho, que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Aqui Salomão começa já dizendo que a sabedoria clama. Vários capítulos de Provérbios, ele cita esse exemplo da sabedoria clamando. Nós já explicamos aqui que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria estava com Deus na fundação do mundo, quando Deus estabeleceu os limites do mar, quando Deus estabeleceu o firmamento do céu. A sabedoria foi o quê? O arquiteto de Deus. Ele ajudou. Aí ontem mesmo, né, no programa de ontem nós falamos sobre isso, e é engraçado você falar que a sabedoria foi o arquiteto. Olha, sabedoria vem feminino, usa o artigo feminino. E arquiteto é masculino. Por quê? Porque a sabedoria é uma pessoa, e se refere-se a quem? Ao Senhor Jesus. Ele estava, porque por ele foi feito, para ele foi feito. Então, se você quer ter sabedoria, nós estávamos falando ontem, se você não assistiu o programa de ontem, do dia 8, aliás, do dia 8, seria interessante você acompanhar para você entender como você adquire sabedoria, como Salomão adquiriu. Ele adquiriu sabedoria tendo relacionamento com a sabedoria. Mas, se você não assistiu, entra lá e assiste no dia 8 de maio, de Provérbios 8. Aí ele continua no versículo 7: o que repreende o escarnecedor toma a afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor. Quem é escarnecedor? Escarnecedor é aquele que escarnece. A raiz do escarnecedor é o orgulho. Ele tá sempre achando ruim das coisas. Tá sempre achando que você tá querendo me ensinar, soberbo. O escarnecedor tá sempre escarnecedor, carne. Tá sempre aonde? Na carne. Tá sempre dando patada, escarnecedor. Não repreendas o escarnecedor. Você já viu algum escarnecedor? Ele tá sempre bravo porque, tá achando o quê? Ele sempre sabe tudo, é o cara que sabe tudo, é o sabe tudo, sabichão. E aí vai ser difícil você fazer o sabichão evoluir. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Sobre a pessoa ter uma mentalidade fixa. O escarnecedor, ele tem uma mentalidade fixa, você não muda a mentalidade dele, para ele já sabe tudo, ele não tem que aprender nada. E nós somos e deveremos buscar ser sempre um eterno aprendiz. A gente nunca sabe nada. A pessoa pode ter 20 anos de experiência no mercado, o mundo muda e nós não sabemos de nada nunca. Não sabemos, na verdade, né, não precisava nem usar o termo não sabemos de nada, mas nós nunca saberemos tudo. Sempre haverá algo novo para aprender. O escarnecedor já não gosta de aprender. Ele já acha que ele já sabe tudo. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Aquele que é sábio, ele ama. É difícil. Ainda mais nos dias de hoje, com muitas informações, todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo é um pouco de psicólogo, todo mundo é um pouco de psiquiatra, todo mundo é um pouco de filósofo, todo mundo é um pouco de estoico, né, que também é filósofo, todo mundo é um pouco de médico, todo mundo é um pouco de cozinheiro, de chefe de cozinha. Todo mundo entende alguma coisa, porque tem muitas informações hoje em dia. Nós vivemos numa era onde a informação grita à sua porta. E aqui no caso, Salomão está falando desde aquela época que a sabedoria grita, pedindo: ó simples, vem aqui.
Vem aprender. A sabedoria clama. Ela clama para ajudar os simples, os faltos de entendimento e de sabedoria. Aí Salomão fala no 8: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Por que o escarnecedor, voltando um pouquinho no versículo 8, não gosta? Eu estava explicando. Por causa do orgulho. Você já tentou ensinar? E a criança nasce assim, né? A criança está fazendo algo, tá lá tentando montar um brinquedinho. Sabe aqueles, não tem uns ovinhos de chocolate que tem um brinquedinho dentro? Já aconteceu várias vezes comigo aqui com as minhas filhas. Elas tentando montar, e aí você ali observando, e a gente que é pai, né, quer poder fazer as coisas pro filho, né, em vez de deixar ele. A gente tem essa tendência, né? Hoje, com muito conhecimento, a gente acaba deixando a criança meio que se virar ali para ela poder saber que ela pode crescer e evoluir ali dentro das limitações dela, ela pode transpor as barreiras das limitações dela e ela consegue. Você tem que mostrar pro teu filho, deixar o teu filho enxergar que ele consegue. Mas muitas vezes eu via uma das minhas filhas tentando montar aqueles brinquedinhos que vem no ovo de chocolate. Não tem lá a surpresinha? E aí eu percebi que ela não estava conseguindo montar. E aí, peraí, filha, tá que deixa o papai. Na hora, elas tiravam da minha mão. Não, eu sei, já sei, eu sei. Não tá conseguindo. Mas eu sei. Pode deixar que eu sei. Tá lá, tem meia hora montando, não consegue montar, você vai pegar pra ajudar. Não, eu sei, o que é isso? A criança nasce com isso. Um pouquinho do orgulho. Então o escarnecedor, ele não gosta de ser repreendido. Por quê? Porque ele tem orgulho. Não, já sei. Ah, tá querendo? Quantas vezes eu já vi isso no mundo corporativo, inclusive dentro do meu ambiente de trabalho? A pessoa vai dar uma ideia, vai dar uma sugestão para outra. Você conhece alguém assim, não? Vai dar uma sugestão. Pô, por que você não faz assim? Ah, você tá querendo ensinar a missa ao vigário? Tá querendo ensinar o Pai Nosso pro padre? Quer dizer, eu sou o professor, eu sou o orgulho. Orgulho, arrogância. E a arrogância e o orgulho precede a queda. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver um orgulhoso declinar. Por quê? O orgulhoso, ele estabelece um limite de crescimento e desenvolvimento pessoal na vida dele, que ele não consegue mais crescer. Por quê? Porque na cabeça dele ele já sabe tudo. Na cabeça dele ele não precisa aprender nada. Quem é você, orgulhoso? Ele não tem aquela humildade de falar assim, poxa, eu não, tô aprendendo com uma criança, olha só como é que a vida é. Não tem essa clareza de consciência. E falar assim, nossa, olha só, uma criança me ensinando, um jovem me ensinando. Não, eu já sei. Você está achando que você está falando com quem? Então, você tentar repreender um escarnecedor, ele vai te odiar. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós falamos em programas anteriores aí, né? Sobre o temor do Senhor. Se eu não me engano, no capítulo 8 ou no 7, Salomão dá a dica sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Acho que é no 8. O temor do Senhor é odiar o mal. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. Então, você quer começar a ter sabedoria? Você precisa entrar no temor do Senhor. Como eu entro? Começa a odiar o mal, odiar o pecado, odiar a injustiça. Você não está conseguindo, porque tem pessoas que dizem assim, ó, eu peco, mas eu gosto desse erro. Não tem até uma música, um erro gostoso? Sim. Eu vou te falar aqui uma verdade que poucas pessoas dizem. O erro, o pecado, ele não é ruim. Falei aqui nesses dias passados, em um desses programas da série Provérbios, que quando o diabo chegar na tua frente, ele não vai aparecer na tua frente com um chifrinho, um tridente na mão e um rabo comprido, todo vermelho. Não é assim que ele vai aparecer. Você vai olhar e vai falar assim, rapaz, diabo? Caramba, que diabo bonito. Você não vai, ele não chega, eu sou aquele monstro vermelho
com chifre. Nada disso. Ele vai chegar e sorrateiramente. O pecado não é ruim para as emoções. O pecado não é ruim para a sua dopamina. É algo gostoso. É algo que a pessoa tem prazer. O pecado sempre vai estar ligado ao prazer, às suas fraquezas. O pecado sempre vai estar ligado àquilo que te atrai. Você tem um problema emocional com elogio, com crítica. Você não gosta de ser criticado, mas ama ser elogiado porque você desenvolveu uma necessidade de aprovação lá na infância. O diabo vai chegar para você com gente para te elogiar, para poder, não é? Ai, nossa, sério? Ó, eu vou te explicar, vou dar uma aula aqui como que o diabo trabalha. O diabo não chega com chifrinho, com tridente, nós já falamos aqui, com rabinho. Ele não chega com chifre, tridente e rabo comprido. E todo vermelho, monstro. Eu vou levar você pro inferno. Ele não é assim que o diabo age. O diabo age sorrateiramente, devagarzinho. Ele entra comendo pelas beiradas, como diz o mineiro. Ele vai mandar, por exemplo, seu ponto fraco é o que, homem? É uma mulher? Ele não vai mandar um homem todo marrento, brutão, para poder seduzir você pro pecado. Ele vai mandar o quê? Uma mulher. E ele sabe qual é exatamente o teu tipo físico, a skin que te atrai. Ele sabe exatamente a skin que atrai você. E ele vai fazer o quê? Vai lá, minha filha. A enviada. Vai lá. Seduz ele. Aí você tem uma necessidade de aprovação, porque você foi criticado muito na infância. E aí você acaba atraindo, porque como você não quebra o padrão, você atrai pessoas desse nível de, vamos dizer assim, de convivência. Ela é uma pessoa que às vezes só critica, às vezes não é que ela só critica, mas é o jeito dela. Ela quer ver o seu bem. E aí você se tornou um escarnecedor que não gosta de repreensão, que não gosta da crítica, nem que ela seja construtiva para você evoluir, porque você tem uma necessidade de aprovação. E aí o diabo envia uma pessoa que só te faz elogio. Para quê? Para te seduzir o erro. O erro, ele nunca vai ser ruim. O pecado não é ruim. O pecado é uma delícia. A pessoa fala: "Nossa, olha que pessoa. Eu devia ter escolhido ela, não essa daqui". E aí, o alçapão vem e abocanha o simples. A armadilha vem e trava no simples, no, vamos dizer assim, no desatento. A armadilha vem e abocanha. E já era. E aí você fala assim: "Nossa, mas o erro não é ruim, não. Ele satisfaz tua carne, ele satisfaz as tuas vontades, ele satisfaz os teus prazeres mais escondidos". Só que para você ter sabedoria nos seus negócios, na sua família, nos seus relacionamentos, você precisa entrar no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o princípio do temor do Senhor é odiar o mal. Então você tem que abandonar esse errinho. O errinho gostoso. Ai, que erro gostoso. Não tem uma música assim? Não tô lembrando agora. O errinho gostoso. Você tem que abandonar o pecadinho de estimação. O seu capetinho adorado. Não tem o malvado favorito? Então, tem gente que tem o pecado favorito. Você tem que abandonar. Sem abandonar o pecadinho favorito, não tem temor ao Senhor. Sem temor ao Senhor, não tem sabedoria. Por isso que você está dando um passo para frente e 5 para trás. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Versículo 11. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Ou seja, você vai ter longevidade com a sabedoria. Porque você não vai comer porcaria, você vai fazer exercício. A sabedoria entra em você e começa a te direcionar para uma vida de prosperidade, para uma vida de abundância, para uma vida longa. Se fores sábios para ti, serás sábio. Sábio aos próprios olhos. Eu já sei. Tá querendo ensinar Pai Nosso ao vigalho? Eu já sei.
Se fores sábios, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Quem que aguenta, né? Aí já muda o subtítulo, o convite da insensatez, a louca. Aqui fala do homem insensato. A mulher louca é alvoroçadora. É simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esse foi o capítulo 9 de Provérbios, curto, né? 18 versículos, mas muito profundo, com bastante ensinamento. Primeiro sobre o convite para a sabedoria, deixar o orgulho, e aqui já fala um complemento que a insensatez ela usa das artimanhas de sedução para atrair o simples. Quando fala simples, não está falando de humildade. Tem muita gente que confunde, né? Ah, eu sou uma pessoa humilde, eu ganho um salário mínimo, eu sou humilde. Você não é humilde. Você é escasso. Humildade não tem nada a ver com o quanto que ganha. Tem muitos ricos que são humildes e tem muitos pobres que são bem orgulhosinhos. Uma vez eu estava, antes de mudar para essa casa, passava bastante usuário de droga ali, ainda passa, né, naquela região, e a pessoa pediu se não tinha nada para dar para os filhos e tal. Eu peguei, falei, peraí que eu vou ver para você. Fui lá, peguei, costumava na época comprar bastante Danone, pus farinha e dei. Mas não deu um minuto, uns 30 segundos. Na hora que eu entreguei, eu virei as costas, eu não vi. Aí a pessoa me chamou. Ei, aí eu olhei para trás, ela tava com o produto na mão, o iogurte na mão, a farinha. Isso aqui tá vencido. Não que você deve comer coisa vencida, mas a gente tava consumindo aquilo ali. E vencido assim, tipo, acho que era. Venceu ontem, vai. E a farinha também. Não tô incentivando ninguém aqui a comer coisa vencida, mas existem coisas que. Você acha que eu vou dar isso pros meus filhos? Aí começou quase a querer chorar, você tá me humilhando. Falei, poxa vida, não dá aí, devolve aqui. Eu vou te falar, a gente não jogou fora. Não existem pessoas que são escassas. Não vou falar pobre, porque pobre é improdutivo. As pessoas confundem, às vezes, não por falta de conhecimento. Pobre não é classe financeira. Pobre é improdutividade. A pobreza de dinheiro, a semântica da palavra pobreza, ela está ligada à escassez. A pessoa tem uma escassez na vida dela. Então, o escasso estava lá, todo orgulhosinho, bravo. Falei, rapaz, daí então. Então falou sobre o orgulho, e aí fala sobre a insensatez. Que a insensatez clama. E aí traz aqui no versículo 17: As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Nós estamos vivendo uma época que você conhece pelo menos uma pessoa que mexe com coisa errada. Você conhece pelo menos uma pessoa que ganha a sua renda com algo ilícito. E aí começa, principalmente no país que a gente vive, começa a espalhar um viés de que o crime compensa, de que o crime não é tão ruim assim, de que o crime, fazer coisa errada, enganar os outros, ganhar dinheiro de uma forma ilícita, não é tão ruim. Por quê? Porque não tem condenação, não vai dar nada. Ah, não dá nada não. Aqui nesse país não dá nada. A única coisa que dá cadeia é pensão alimentícia. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar esse termo, não? A única coisa que dá cadeia aqui no Brasil é pensão alimentícia. O resto, ou seja, o crime compensa. Vai nessa. Às vezes a justiça do homem não exerce o papel dela, mas o universo. Ah, meu amigo. Existem leis fixas no universo
que não adianta você fugir dela. Ah, eu não acredito. Você acreditando ou não, as leis do universo não vai deixar de funcionar na tua vida porque você não acredita. Simples assim. Então, se eu fosse você, colocava as minhas barbas de molho e começava a andar. Não olha, não desvia o teu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ah, nossa, você viu tal pessoa lá comprou um carrão de 300 mil reais. Ah, depois que ele começou a mexer com caça-níquel, nossa. Depois que ele começou a mexer com coisinhas importadas, ah, mas como que ele consegue? Ah, tem um esqueminha lá no porto. Sai fora disso aí. Ó, eu sei que você mexe com aço. Tem um caminhão aí, ó. Metade do preço, 30% do valor. E o rapaz tá saindo do ramo e tal. Um conselhinho pra você. Tá muito barato? Abre o olhinho, tá? As pessoas me conhecem já. Não tô pagando uma de honestão, não. Uma vez caiu 10 mil reais na minha conta, isso no ano de 2008. Não, 2008, 2007, 10 mil reais entrou. Naquela época é como se fosse 30 mil hoje, né? Ou até mais. Eu não cansei. Aliás, eu não descansei enquanto eu não devolvi aquele dinheiro. Falei pro banco, ó, tira. Aí depois descobriram um erro. Foi um erro dentro. Naquela época fazia muito depósito no envelope. E o funcionário no dia, à noite, na hora que foi pegar, não sei o que ele arrumou lá, que ele trocou os envelopes e entrou 10 mil reais na minha conta. E aí começou a cair cheque sem fundo alto também na minha conta. Eu falei, esses cheques não são meus. Aí descobriram o que aconteceu, trocaram os envelopes lá. Mas e se eu gasto aquele dinheiro? E se eu gasto? Os vizinhos lá da empresa até já sabem já. Antigamente vinham lá oferecer, não os vizinhos, né? Pessoas passavam ali. Os meninos que trabalham comigo também sabem. Ó, tem um negócio aqui, ó, você usa isso aqui, essa lixadeira, você usa aí na oficina, você usa tal coisa, na serralheria aí da fabricação das letras, você usa isso aqui, você usa isso? Eu uso. Ah, não, mas muito obrigado, eu tenho aqui. Ou então não, eu não sei a procedência, eu não entro, meu amigo. Sabe por quê? Tudo que você faz, poxa, você não sabe disso? Que existe a lei da semeadura? Se você patrocina um crime que lesou alguém, deixou um trabalhador sem uma ferramenta, poxa vida. Eu vou contar uma historinha pra vocês bem curta. Eu amava, quando lá na adolescência pra juventude, 18, 19 anos, quando eu comprei meu primeiro carrinho, eu amava, e isso aí veio de ambiência, porque eu cresci num lugar onde as pessoas que eu convivia compravam coisas mais baratas. Combustível que o rapaz do caminhão que transportava o combustível extraviava combustível para os galões, aí a pessoa ia lá, comprava o combustível extraviado, o outro lá distribuía Danone, comprava o Danone o caminhoneiro que levava Danone para o mercado, ele extraviava Danone, iogurte, né, vamos dizer assim, senão acaba fazendo propaganda, extraviava iogurte, comprava mais barato, então eu cresci nesse meio. E teve uma época que eu tava querendo montar, né, adolescente, jovenzinho, queria montar aquelas caixonas de som para pôr no carro. Eu montei todo o equipamento de som do carro. Para você ter uma ideia, eu estava começando com a empresa e na época se usava muito carro de som. Eu usei a caixa de som do meu carro para fazer propaganda ambulante. Um locutor gravou para mim e eu saí passando de tão potente que era. E essa caixa eu montei tudo com equipamento, caixa de som, potência, o alto-falante, a potência, tudo fruto de furto e roubo. Eu não fazia isso. Mas aí as lojinhas, as pessoas, os usuários ia lá, roubava o som do carro, roubava o alto-falante, levava pro pessoal lá da loja que montava, e aí, chegou aqui, ó, eu já chegava assim, tem algum falante aí de 10 aí, no esquema? Até que um dia, eu namorava a minha esposa, parei o carro na frente da casa dela, escutei os cachorros latindo. Na hora que eu cheguei lá fora, a porta do carro tortinha, assim, que entraram e levaram o som do carro. Eu alimentava esse mercado
amava comprar equipamento de som automotivo, fruto de furto. Amava. Até que abriram e levaram o meu som. Eu disse assim, nunca mais. E além disso, ouvia só músicas que faziam apologia, né? Nunca fiz coisa errada nesse sentido, graças a Deus. Mas acabava aquele ambiente, aquela atmosfera, era a minha atmosfera. As músicas que faziam apologia ao crime e tal. Eu falei, nunca mais eu vou ouvir essas músicas e nunca mais eu vou comprar algo que não seja na loja com nota fiscal. Parei com isso aí. Por quê? Porque o universo me trouxe. Eu senti na pele como era ruim isso. Como isso doía. É isso aí. 18 versículos no capítulo 9 de Provérbios. Vamos falar com Deus, terminar o nosso programa. Está sendo muito prazeroso para mim fazer esse programa. Não sei se para você. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve, dá a sua curtida, o seu like e envia para quem você fala assim, olha, eu gostaria tanto que essa pessoa ouvisse. E mesmo que você não lembre de ninguém, envia para os seus amigos. Envia para que você possa plantar na sua vida algo que você possa colher de bom. Vamos falar com Deus, arruma um lugarzinho reservado, vamos falar com Ele. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de todo o universo, Senhor, estamos aqui mais um dia na Tua presença. Eu uno a minha fé com essa pessoa que me assiste, que participa dessa oração. Eu uno a minha fé com ela. O Senhor disse, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no Seu nome, ali eu estarei presente. O Senhor Jesus disse isso. Que o Senhor venha nos guiar com a Tua sabedoria, Jesus. Queremos relacionamento contigo. Não queremos ser santos e perfeitos, até porque não conseguiremos ser assim. Não iremos conseguir. Somos falhos, pecadores, mas temos a intenção de ter um relacionamento contigo. E sabemos que o Senhor é santo, puro, imaculado, sem manchas. E viemos te pedir agora, Senhor, que o Senhor venha nos limpar. Espírito Santo, limpe-nos. Respire fundo, puxe pelo nariz e solte pela boca. 3 vezes. Limpe-nos, Espírito Santo. Com a água que desce do trono do Deus vivo, limpe-nos. Nos torna limpos. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas e o coração puro. E em tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Limpa-nos. Eu perdoo agora quem tiver que perdoar. Eu passo uma borracha nesse passado. Eu me perdoo. Às vezes você que está orando comigo não tem que perdoar ninguém, porque você não carrega a mágoa de ninguém. Mas talvez você não se perdoa do erro do passado, do pecado, do erro gostoso. Hoje é o dia de você se perdoar. Teu pai te perdoou. Teu pai te perdoou. O sangue vertido na cruz te lava. Respira fundo. Você é lavado, limpo, purificado. Hoje é um novo dia.
onde nós nos renovamos junto com as misericórdias do Senhor. Abre um sorriso, estufa o peito, abre os olhos e diz assim: eu estou limpo e purificado. Vamos para cima junto. A hora é agora. Eu te espero amanhã, no horário, 6 da manhã, estaremos aqui no nosso A Luz do Dia. A hora é agora. Até mais.